tenho uma história que se enquadra nessa questão bastante provocativa. Agora, devo avisá-lo, é um pouco embaraçoso, mas suponho que essa seja a natureza de tal pergunta. Tudo aconteceu há alguns anos, durante as férias de verão com minha amiga Sara. Decidimos fazer uma viagem pelo país, explorando novos lugares e vivendo aventuras divertidas. Somos amigos íntimos há anos e nosso relacionamento sempre foi platônico. Certa noite, depois de um longo dia de caminhadas e passeios turísticos, nos hospedamos em um pequeno motel aconchegante em algum lugar no meio do nada. A sala tinha um daqueles letreiros de neon antigos e tremeluzentes, e a decoração parecia saída da década de 1980. Estávamos ambos exaustos das atividades do dia e, quando nos acomodamos em nosso quarto, decidimos assistir a um filme na pequena TV. Agora, foi aqui que as coisas tomaram um rumo inesperado. Estávamos ambos de pijama, esparramados na cama com o controle remoto da TV entre nós. A cama do motel era um pouco pequena e, enquanto estávamos mudando de canal, Sara acidentalmente me deu uma cotovelada na lateral do corpo. No começo não pensei muito nisso, mas então algo estranho aconteceu. Talvez fosse a luz fraca e bruxuleante da TV, ou talvez fosse a exaustão misturada com o contato físico sutil, mas de repente fiquei profundamente consciente da presença dela. Eu podia sentir o calor do corpo dela próximo ao meu, e isso causou arrepios na minha espinha. Enquanto continuávamos assistindo ao filme, não pude deixar de notar como a risada de Sara era mais contagiante do que nunca e seu sorriso parecia mais brilhante. Era como se eu a estivesse vendo sob uma luz totalmente nova. Cada movimento seu, desde arrumar o cabelo até pegar a pipoca, parecia involuntariamente sedutor. Eu tentei o meu melhor para me concentrar no filme, mas minha mente estava acelerada e eu estava sentindo coisas que nunca havia sentido perto dela antes. Foi como se o contato físico acidental tivesse desencadeado algo dentro de mim e eu estivesse lutando para manter a compostura. Felizmente, consegui assistir ao filme sem fazer papel de bobo, mas naquela noite, enquanto estava deitado na cama, não conseguia parar de pensar na estranha reviravolta dos acontecimentos. Percebi que às vezes, nos momentos mais inesperados, nossos sentimentos e desejos podem nos surpreender. O resto da nossa viagem foi repleto de mais aventuras, risadas e memórias compartilhadas. Sara e eu sempre fomos próximos e valorizamos o vínculo que tínhamos. Embora aquela noite peculiar permanecesse na minha mente, ela não definia nosso relacionamento. Continuamos nossa viagem, explorando novos lugares, conhecendo pessoas interessantes e curtindo a companhia um do outro. À medida que os dias se transformavam em semanas, aquele momento estranho no quarto de motel gradualmente desapareceu em segundo plano. Percebi que a atração e o desejo podem ser passageiros e imprevisíveis e não precisam necessariamente complicar uma amizade. Eventualmente, nossa viagem chegou ao fim e voltamos para casa com um tesouro de lembranças. Retomamos nossa vida cotidiana e o incidente no quarto do motel tornou-se uma lembrança distante. Com o tempo, Sara e eu continuamos a ser melhores amigas, apoiando-nos mutuamente nos altos e baixos da vida. Rimos de nossas aventuras na viagem, mas aquela noite não foi dita entre nós. Foi um segredo que ambos escolhemos guardar, um lembrete de que as emoções humanas podem ser complexas e imprevisíveis. Olhando para trás, aprendi que a atração às vezes pode surgir nas circunstâncias mais inesperadas. Nem sempre leva a relacionamentos românticos e não precisa comprometer uma amizade forte. No final, nosso vínculo resistiu àquele momento peculiar, e Sara e eu continuamos melhores amigas, com uma história para rir ao relembrar nossa inesquecível viagem. História 2. Tem uma história que se encaixa nessa pergunta intrigante. Prepara-te, é um pouco como uma montanha-russa. Isso aconteceu durante um verão, quando eu estava com meu amigo Alex e um grupo de amigos mais próximos. Tínhamos a tradição de acampar no meio da floresta, longe da civilização, onde podíamos nos soltar e desfrutar da vida ao ar livre. Uma noite, decidimos nos reunir em volta da fogueira para contar histórias assustadoras, algo que fazíamos todos os anos para assustar uns aos outros. Alex, que era conhecido por ser um grande contador de histórias, ofereceu-se para ser o primeiro. Quando ele começou sua história, sua voz caiu para um tom baixo e cheio de suspense. Ele descreveu uma floresta mais sinistra do que aquela em que estávamos acampando, onde coisas estranhas aconteciam depois de escurecer. A história estava repleta de aparições fantasmagóricas, sons misteriosos e uma sensação de destruição iminente. À medida que a história de Alex se desenrolava, não pude deixar de ficar cativado por sua habilidade em contar histórias. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica e eu me vi agarrado a cada palavra. Mas então, ele fez algo completamente inesperado.
No meio da narração de uma cena particularmente assustadora, ele se inclinou mais perto do fogo para enfatizar o suspense. A luz bruxuleante do fogo lançava sombras estranhas em seu rosto e, naquele momento, juro que parecia que ele era a personificação da história que estava contando. Seus olhos brilharam com uma intensidade que causou arrepios na minha espinha. Tentei ignorar isso como uma simples reação à história assustadora, mas havia algo inegavelmente magnético na aparência dele e na atmosfera que ele criou. Não era apenas medo que eu sentia, era outra coisa, algo que eu não esperava. A noite passou e continuamos com nosso acampamento como de costume. Rimos, compartilhamos mais histórias e aproveitamos a vida ao ar livre. Mas não consegui me livrar daquela sensação estranha que experimentei perto da fogueira. Com o tempo, esses sentimentos desapareceram e atribuí isso à atmosfera misteriosa e ao poder de um bom contador de histórias. Isso não mudou nossa amizade ou nossa dinâmica. Alex continuou sendo um dos meus amigos mais próximos e nunca mais falamos sobre aquela noite perto da fogueira. Olhando para trás, percebi que às vezes nossas emoções podem nos surpreender, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Foi um lembrete de que a atração pode ser algo complexo e imprevisível e nem sempre precisa mudar a natureza de uma amizade. No final, nosso vínculo permaneceu forte e continuei a valorizar Alex como um amigo, com uma história memorável sobre a fogueira que ainda me faz rir e me perguntar sobre os mistérios das emoções humanas. Depois daquela noite memorável perto da fogueira, nosso acampamento continuou conforme planejado. Os sentimentos estranhos que experimentei durante a sessão de contar histórias de Alex desapareceram gradualmente, à medida que nos envolvíamos em atividades mais típicas de acampamento e passávamos algum tempo com nossos outros amigos. Caminhamos durante o dia, preparamos refeições juntos e compartilhamos mais histórias ao redor da fogueira nas noites seguintes. Nosso grupo era muito unido e a camaradagem que compartilhávamos era algo que eu apreciava. Quanto aos meus sentimentos em relação a Alex, eles voltaram à confortável familiaridade da amizade. Percebi que as emoções intensas que senti brevemente eram provavelmente o resultado da combinação da história misteriosa, da luz bruxuleante do fogo e talvez de um toque de exaustão por causa de nossas aventuras ao ar livre. Concluímos nossa viagem de acampamento sem mais incidentes ou constrangimentos. Quando chegou a hora de deixar a floresta e voltar à nossa vida cotidiana, nossa amizade permaneceu forte como sempre. Alex e eu continuamos a sair regularmente e nunca mais mencionamos aquela noite perto da fogueira. Foi uma compreensão tácita de que tudo o que aconteceu foi um problema momentâneo no grande esquema da nossa amizade. Nós dois valorizávamos muito nosso vínculo para permitir que algo assim o prejudicasse. Ao longo dos anos, compartilhamos mais aventuras, comemoramos marcos importantes juntos e apoiamos uns aos outros nos altos e baixos da vida. Aquela noite peculiar permaneceu como uma lembrança distante, ressurgindo ocasionalmente como uma anedota engraçada quando relembramos nossas viagens de acampamento. História 3. Há alguns anos, tive um amigo próximo chamado Jake. Éramos inseparáveis, compartilhando tudo, desde hobbies até nossos segredos mais profundos. Muitas vezes ficávamos na casa um do outro e, num determinado fim de semana, Jake veio ao meu apartamento para uma noite de cinema. Agora, Jake era conhecido por ser um pouco brincalhão. Ele sempre me provocava por causa do meu gosto por filmes, dizendo que eu era muito sério e precisava relaxar. Naquela noite, ele insistiu em escolher o filme, prometendo que seria algo fora da minha zona de conforto. Quando o filme começou, percebi que Jake havia escolhido uma comédia romântica, um gênero que eu normalmente evitava como uma praga. Suspirei e me resignei a uma noite de enredos previsíveis e diálogos cafonas. Mas então algo inesperado aconteceu. À medida que o filme avançava, não pude deixar de notar que Jake estava realmente interessado nele. Ele estava rindo genuinamente das piadas e parecia emocionalmente envolvido na história de amor dos personagens. Sua risada contagiante e a maneira como ele ficava com os olhos marejados durante os momentos emocionantes do filme eram estranhamente cativantes. Eu me peguei olhando para ele com mais frequência do que deveria. Havia um calor em seus olhos que eu nunca tinha notado antes, e era estranhamente atraente. Para piorar a situação, durante uma cena particularmente romântica, Jake se mexeu no sofá e acidentalmente roçou a mão na minha. Foi um toque tão sutil e inocente, mas me causou um choque. Tentei fingir que era uma reação aleatória, mas no fundo eu sabia que algo havia mudado. O filme terminou e nós dois rimos de como ele conseguiu escolher uma comédia romântica que eu realmente gostei. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado entre nós naquela noite. Nos dias que se seguiram, não pude deixar de pensar naquela noite de cinema e na atração inesperada que senti.
Foi confuso e perturbador, para dizer o mínimo. Jake e eu sempre fomos como irmãos, e eu nunca o considerei de uma forma romântica antes. Com o passar do tempo, esses sentimentos desapareceram gradualmente e nossa amizade voltou ao normal. Jake e eu continuamos a sair e compartilhar nossas vidas, como sempre fizemos. Foi um momento estranho e fugaz, um lembrete de que a atração às vezes pode surgir nas circunstâncias mais inesperadas. Olhando para trás, aprendi que as emoções humanas podem ser complexas e imprevisíveis. Embora aquela noite possa ter despertado algo em mim, isso não mudou a natureza da nossa amizade. Jake continuou sendo meu melhor amigo, e nunca mais falamos sobre aquela noite de cinema, optando por mantê-la como um capítulo peculiar e tácito de nossa longa história juntos. Nas semanas seguintes àquela inesperada noite de cinema, as coisas entre Jake e eu voltaram ao normal. Continuamos a sair, compartilhar histórias e apoiar uns aos outros em nossas respectivas vidas. Parecia que os sentimentos estranhos que experimentei naquela noite haviam desaparecido e nossa amizade permanecia forte como sempre. No entanto, houve uma noite que ficou marcada na minha memória como um ponto de viragem na nossa relação. Era uma noite quente de verão e decidimos fazer um churrasco no meu quintal. À medida que o sol se punha e as estrelas surgiam, desfrutávamos de boa comida e de uma companhia ainda melhor. À medida que a noite avançava, a temperatura continuou a subir e ambos procuramos alívio do calor sufocante. Decidimos nos refrescar dando um mergulho na piscina, decisão que mudaria o rumo da nossa amizade. Com o luar dançando na superfície da água, brincamos um no outro e rimos, relembrando nossas aventuras ao longo dos anos. Não pude deixar de notar como a água brilhava na pele de Jake e a fraca iluminação acentuava suas feições de uma forma que eu não tinha apreciado totalmente antes. Ao sairmos da piscina e nos enrolarmos em toalhas, senti uma tensão inegável no ar. Era como se o universo tivesse conspirado para criar o cenário perfeito para que algo acontecesse entre nós. Nós nos acomodamos em duas espreguiçadeiras à beira da piscina, nossos ombros quase se tocando. A atmosfera estava carregada de um desejo tácito, um reconhecimento mútuo de que algo havia mudado em nosso relacionamento. Eu podia sentir o calor que emanava de nossos corpos e sabia que não era o único a experimentar essa atração recém-descoberta. Com o som crepitante das cigarras ao fundo, Jake se virou para mim, seus olhos fixos nos meus. O ar estava denso de antecipação quando nos aproximamos, nossos lábios se encontrando em um beijo que fez voar faíscas. Foi um momento de paixão pura e desenfreada, o culminar das emoções que ambos estávamos reprimindo desde aquela fatídica noite de cinema. Não conseguimos mais resistir à atração magnética e nossa conexão se aprofundou de uma forma que nenhum de nós jamais esperava. A partir daquela noite, a nossa amizade ganhou uma nova dimensão, cheia de paixão e desejo. Embora nosso relacionamento romântico fosse apaixonado e intenso, também apresentava desafios e complexidades que não havíamos previsto. História 4. Na época da faculdade, eu tinha uma amiga próxima chamada Jace. Fazíamos parte do mesmo círculo social, partilhávamos muitas aulas e tínhamos inúmeras sessões de estudo juntos até tarde da noite. Nossa amizade era sólida e eu nunca pensei nela de uma forma romântica. Certa noite, nós dois fomos convidados para uma festa fantasia na casa de um amigo. O tema era décadas hits de ser dançarina de discoteca dos anos 70. Jace, por outro lado, escolheu os anos 80, o que significava que ela estava vestida com uma roupa neon com leggings, cabelo grande e óculos escuros grandes. Ela parecia ter saído de um videoclipe daquela época. Enquanto caminhávamos juntos para a festa, não pude deixar de ficar impressionado com a dedicação de Jace com sua fantasia. Ela não apenas acertou em cheio na moda, mas também na atitude. Ela dançou e desfilou pela rua, imitando a arrogância confiante de uma estrela pop dos anos 80. Quando chegamos à festa, as coisas tomaram um rumo inesperado. A combinação de luzes fracas, música dos anos 80 e alguns drinks criou uma atmosfera mais eletrizante do que eu imaginava. Jace, abraçando totalmente sua personalidade dos anos 80, foi para a pista de dança com entusiasmo. Observá-la dançar era como assistir a um artista no palco. Ela se movia com graça e confiança, seu corpo fluindo ao ritmo da música. A maneira como ela balançava os quadris e enrolava o cabelo era estranhamente hipnotizante, e me vi incapaz de desviar o olhar. Com o passar da noite, Jace e eu acabamos dançando juntas. Nossos corpos se moviam em sincronia e havia uma química inegável no ar. Foi uma dança de amizade, mas também parecia algo mais. A certa altura, Jace se inclinou para gritar algo em meu ouvido por cima da música, e a proximidade de seus lábios em meu ouvido causou um arrepio na minha espinha.
Foi uma sensação que eu não tinha sentido antes em nossa amizade. Ao longo da noite, a linha entre a amizade e algo mais profundo ficou confusa. Havia uma intimidade compartilhada em nossa dança, uma conexão inesperada e estimulante. A atração acidental que surgiu durante aquela festa temática dos anos 80 continuou a perdurar nos dias seguintes. No entanto, Geis e eu valorizávamos demais nossa amizade para permitir que essa química recém-descoberta a perturbasse. Decidimos falar abertamente sobre nossos sentimentos e reconhecemos a atração que sentimos naquela noite. Foi uma conversa franca que fortaleceu ainda mais nosso vínculo. No final, optamos por continuar amigos íntimos, decidindo que, embora a atração possa ser acidental e imprevisível, a amizade profunda que tínhamos era algo que valia a pena preservar. Nossos dias de faculdade continuaram com uma proximidade única, um lembrete de que mesmo as amizades mais fortes podem enfrentar desafios inesperados.